continuar então nossa aulinha, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre as transformações da matéria, que pode ser transformações físicas como transformações químicas. Primeiro a gente começa a falar então das transformações físicas, tá? Então vamos colocar aqui as transformações. Peguem o caderno de vocês, tá? Agora é hora de fazer fichamento. Peguem o caderno de vocês. A gente tá na apostila 3 ainda. A gente tá no capítulo 7. Peguem o caderno para vocês fazerem esse fichamento, tá bom? Transformações físicas são aquelas em que não há transformação da matéria. Então, as transformações físicas são aquelas transformações que não têm transformação de matéria, ou seja, não forma novas substâncias. Tá? Então, não tem formação de novas substâncias. Mas como que acontece isso, então? Há apenas uma mudança no estado físico dessa matéria, mudança no estado de agregação da matéria. Vou colocar para vocês um exemplo bem simplesinho, que é o caso da água, tá? Então, a água, vou colocar aqui, ó, H2O, tá? Eu tô sem canetão colorido, mas vocês podem fazer no caderno de vocês coloridinho, tá? Então, essa água, ela pode ser encontrada no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Ela pode ser encontrada nos 3 estados, mas não deixa de ser água. Como ela não deixa de ser água, não tem transformação na matéria. É isso que eu digo para vocês. Não forma novas substâncias, mas ela muda no estado físico. Por quê? Ela pode passar do estado sólido para o estado líquido numa passagem que a gente chama de fusão, tá? Ela pode passar do estado líquido para o gasoso num processo que a gente chama de vaporização. Assim como a água pode passar do estado gasoso para o estado líquido, num processo que a gente chama de condensação. Assim como ela pode vir do líquido para o sólido, num processo chamado solidificação. Tá? Então, isso é um fenômeno físico, ou seja, não há transformação da matéria. Quando eu coloquei aqui a água, que ela tá mudando o seu comportamento, ela tá passando do estado sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, ela não tá deixando de ser água. Ela continua sendo água, tá? Só que ela vai mudar o estado de agregação. Então, a gente fala que esses processos, eles são reversíveis. A gente consegue refazer as substâncias que passam por esses processos. Quais são os outros exemplos que a gente pode tá falando de uma transformação física? Ó, quando eu rasgo um papel, eu só rasguei o papel. Ele deixou de ser papel? Não, ele simplesmente é um papel em 2 partes agora. Não deixou de ser papel, transformação física. Quando eu quebro um copo de vidro, o copo tá quebrado, obviamente. Porém, deixou de ser vidro? Não, não deixou de ser vidro. Então, se não teve formação de novas substâncias, não alterou a matéria, nós estamos falando de transformações ou fenômenos físicos, tá? Normalmente, essas transformações físicas não tem formação de fumaça, não tem formação de substâncias sólidas no fundo de recipiente, não tem alteração de cor, não tem formação de cheiro diferente, tá? Então, tudo isso são transformações físicas, ou também conhecidos como fenômenos físicos, ok? Agora vamos falar um pouquinho das transformações químicas, ok? Ó, antes de eu começar a transformação química, anotem isso no caderno de vocês, façam um fichamento bem bonitinho, tá bom? Coloquem aí também que essas transformações físicas, elas são reversíveis. Vou puxar uma setinha aqui em cima, ó. Reversíveis.
possíveis, tá bom? Então, anotem bonitinho isso aí, ok? Coloquem bem certinho aí no caderninho de vocês. Agora, vamos falar um pouquinho, então, das transformações químicas. Bom, vamos continuar, então. As transformações químicas, ou fenômenos químicos, são aquelas transformações em que há alteração na natureza da matéria. Ou seja, são aquelas transformações em que há formação de novas substâncias, tá bom? Então, anotem lá no caderno de vocês. Transformações químicas são aquelas em que a transformação da matéria. Ou seja, a formação de novas substâncias. E esse é um processo que a gente fala que é irreversível, tá? Então, é um processo irreversível. Ó, depois eu vou querer a foto do caderno de vocês, por isso estou pedindo para vocês fazerem o fichamento bem certinho, tá bom? Ou seja, como é um processo irreversível, formou nova substância, a gente não consegue voltar o que era antes, tá? Então, um exemplo que eu vou falar para vocês aí é o que acontece com o nosso processo de digestão, tá? Então, vamos colocar aqui um exemplo bem fácil de vocês entenderem, que é a digestão. Ó, pegou um bolo de chocolate. Bom, né? Você comeu esse bolo de chocolate, né? Esse bolo de chocolate jamais vai conseguir voltar a ser o bolo de chocolate que você comeu, porque ele vai passar por todo o seu trato digestório, você vai absorver o que tem de bom nele, e o que tem de ruim, o que seu corpo não quis, o que vai acontecer? Vai se transformar em fezes, né? Então, esse é um processo químico, é uma transformação química, ou seja, houve formação de novas substâncias e ele jamais volta a ser o que ele era antes, tá bom? Ó, quando você deixa alguma coisa aí na chuva, um metal na chuva também, acontece um processo irreversível que a gente chama de ferrugem. Formação da ferrugem é o quê? É a presença do oxigênio, mais a água, mais o ferro, que vai formar o que a gente chama de óxido de ferro, que é aquela ferrugemzinha que forma lá em cima do material do ferro. Outro exemplo que a gente tem é a combustão. Combustão são reações que envolvem queima. Então, toda vez que você queima algo, você está tendo uma transformação irreversível. A gente não consegue. Lembra que eu falei para você que rasgar o papel é um fenômeno físico, né? Mas se eu queimar o papel, ele é um fenômeno químico. Eu não consigo refazer o papel, tá bom? Tranquilo? Bom, essa matéria é bem simplesinha, tá? A gente falou, então, das transformações químicas e das transformações físicas. Agora, o que eu quero que vocês vão fazer pra mim, tá bom? Vocês têm os exercícios da página 179. Então, exercícios da página 179, você vai fazer o exercício 3, exercício 3 e 4, tá? Aí vocês vão fazer a página 180 e vocês vão fazer a página 181, página 181, e vocês vão fazer para mim também o para conferir. Ok? Então, na página 179, vocês vão fazer só exercício 3 e 4, desculpa.
Página 180, todos os exercícios. Página 181, todos os exercícios. E o para conferir, todos os exercícios. Façam, tirem foto e vão enviando no meu WhatsApp particular para eu fazer a conferência. Além das fotos dos exercícios, eu quero a foto do caderno com o fichamento que vocês fizeram desse capítulo 7, aí para eu estar conferindo quem estava acompanhando a aula bem certinho, tá bom? Por que eu falei para vocês começarem na página 179? Na página 178, tem 2 exercícios que são exercícios que precisa de fazer uma prática, tá bom? Essas 2 práticas a gente faz posteriormente, combinado? Então, agora eu quero que vocês terminem de fazer o fichamento, façam as anotações do caderno bem certinho, façam os exercícios da página 179, 3 e 4, página 180, 181 e o para conferir. Terminando, vão me mandando as fotos e as dúvidas vocês podem me enviando perguntinhas pelo WhatsApp, que eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Combinado? Beijo, até a próxima!